Que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente ao considerarmos esse assunto. Recentemente, quando estavam os cientistas pesquisando para desenvolverem uma vacina contra a Covid, algumas pessoas disseram coisas semelhantes, mas eu lembro de uma frase claramente em que uma pessoa, até de maneira orgulhosa, né, parecia que ela até estava participando desse processo, num comentário, talvez no Facebook, eu não lembro agora, e essa pessoa escreveu assim: ciência 1, Deus 0. Uma zero para a ciência, né? Então, na verdade, essa pessoa ignorante, né, ela mostra que é ignorante. Então, essa pessoa ignorante, ela não sabe a diferença entre Deus e a igreja. Não é função da igreja, começamos por aí, desenvolver vacina, tá? Na verdade, ele queria dizer assim: cadê as igrejas que fazem milagres? Elas deviam estar fazendo milagres para curar as pessoas da Covid, né? Então, provavelmente era isso que ele queria insinuar. Eu estou me baseando pelo que outras pessoas falam semelhante a ele, né? Isso é uma coisa. E outra coisa é o que eu estava falando aqui. As igrejas não são responsáveis por desenvolverem vacinas. Né? Falar sobre esse assunto desviaria aquilo que eu quero falar, mas as igrejas são responsáveis por outras coisas que, infelizmente, elas também não têm cumprido. Mas então, que falem mal das coisas que elas não estão cumprindo, não daquilo que elas não deveriam fazer. Essa é uma parte. Outra parte, essa pessoa estava esperando o quê? Que Deus fizesse chover vacina sobre nós e assim nós ficássemos curados. O homem, ele destrói tudo, destrói tudo. Ele destrói o próprio corpo. Você que está me ouvindo, provavelmente você destrói o seu corpo, mesmo que seja um pouquinho aqui, um pouquinho lá. E aí, quando as consequências vêm, porque elas vêm, aí, mas aí Deus é culpado, então, se não fosse os médicos, né? Deus, ele quer que o homem se desenvolva totalmente, entendeu? Deus não quer ser o nosso médico, o nosso dentista, o nosso mecânico, a nossa esposa ou esposo, né? O nosso padeiro. Peraí, Deus, ele vai ficar fazendo tudo? Nós vamos ficar fazendo o quê? Sentado o dia inteiro? Então Deus nos chama para que nós possamos nos desenvolver. Lógico que Deus estava colaborando através dos seus anjos, eu acredito nisso pelo que a gente estuda, para que o homem desenvolvesse uma vacina para combater essa doença que o homem criou. Foi feito em laboratório, e isso é um assunto que eu não vou discutir aqui. Se você pensa diferente, tudo bem. Eu sei que eu peguei 2 vezes. Uma vez antes do transplante que eu fiz, outra depois do transplante. Essa depois do transplante não me deram nenhum comprimido, porque até hoje eu não sei se eu estava mesmo infectado, porque eu não senti absolutamente nada. Eu não fiquei com falta de ar, não perdi o apetite, etc. Mas eu não vou falar sobre minha experiência aqui. Vou voltar no assunto principal. Deus, ele nos dá tudo o que nós precisamos e até mais. E aí nós acusamos de impotente. Quem foi esse coitado que deu 0 para Deus? Deus criou nosso corpo, ele criou nossa mente. Tudo que nós desenvolvemos, para ele é menos do que uma criança. Deus olha e fala: poxa, agora que você conseguiu, né? Eu já conheço isso há milhões de anos, né? Seria como se ele dissesse. Entendeu? Então, Deus não é pego de surpresa. E o nosso relacionamento com Deus, essa é a parte principal do vídeo.
O nosso relacionamento com Deus não pode ser assim, de uma dependência exagerada, né? Querer que Deus faça tudo, é nesse ponto que eu digo. E é lógico que nós temos que reconhecer que dependemos dele para tudo, ok? Mas ele nos dá muitos instrumentos e dá forças para que a gente possa fazer muita coisa, ok? Daquilo que nós precisamos. Tendo dito isso, eu vou para outra parte. Eu fiz uma pequena pesquisa antes de preparar esse vídeo e eu coloquei no Google assim, por que precisamos de Deus, né? E as respostas que eu vi ali eram muito semelhantes. Porque ele nos perdoa, porque ele nos abençoa, nos protege, né? Então, ficava mais ou menos isso. Aí, o cara falou, porém, quando ele falou porém, eu falei, vamos ver agora onde ele vai. E não foi muito longe. Então, se você tem um relacionamento com alguém só para receber as coisas que essa pessoa conquista, fica muito difícil. É difícil você ser fiel no relacionamento desse. Vamos pegar a questão do casal, né? Coisas que nós já vimos muitas vezes, a mulher se casar com um homem que tem muito dinheiro. Ela não o ama, não gosta, às vezes ele tem idade para ser o pai dela, mais velho até que o pai dela, e aí fica óbvio que não existe um amor, não existe uma química, não existe sintonia nenhuma ali, mas o cara tem muito dinheiro. E aí ela fica com ele, passa um tempinho, ela começa a traí-lo, se ele quer ficar com ela, ele finge que não vê, ou então, eu vou repetir, ela nunca vai amar essa pessoa, vai ficar com ele, mesmo que ela não chegue a traí-lo, vai ficar com ele vendida, ela foi comprada como uma escrava, está ali só para receber as coisas, não existe, eu não gosto de conversar com ele, os assuntos que ele fala são entediantes, então, está entendendo o que eu quero dizer? Quando nós temos uma verdadeira comunhão com Deus, é aquela que o homem tinha no Jardim do Éden antes dele pecar. Por que Deus tinha comunhão com Deus? Pela amizade, pelo amor. Tá? Então, essa comunhão, ela não era baseada assim, se eu não ficar com Deus, não vou ter alimentos aqui no jardim. Se eu não ficar com Deus, ele vai me castigar. Se eu não ficar com Deus, o leão vai me comer porque eu vou perder a proteção. Não tinha nada disso. A relação de Adão com Deus nem era assim baseada nessa questão de dependência. Eu tenho a impressão até que Adão provavelmente nem pensasse nisso, né, da dependência, porque ele gostava muito de ficar na presença de Deus. Era o maior prazer do dia para Adão. Diz a palavra que no fim do dia, ao pôr do sol, Deus vinha visitar Adão e Eva no jardim, está lá em Gênesis, né, pela virada do dia, diz a palavra, e o dia para Deus acaba no pôr do sol, não era meia-noite não, eles dormiam cedo, você pode ter certeza. Então, quando o dia estava se tornando noite, ali no pôr do sol, Deus vinha, conversava com eles, provavelmente... tive um probleminha aqui na gravação, mas continuando, então Deus, na virada do dia, ele vinha visitar Adão e Eva no jardim, porque eles tinham essa comunhão. Tanto Deus como o casal queriam ficar juntos, sabe? Jesus até nos chama, nos convida a sermos como crianças, né? Quando a criança quer brincar com a outra, ela não está pensando em nada além de brincar com a outra. Ela gosta de brincar com a outra criança, não tem uma dependência, não pensa assim, olha, os carrinhos desse menino são melhores que o meu, então eu vou brincar com ele porque assim eu estou tendo uma vantagem, né? Não tem isso na cabeça da criança, né? Então, se você não tem essa comunhão com Deus, você está perdendo tempo. Porque não tem nada melhor que isso, sabe? Milhares de pessoas estão indo às mais variadas igrejas para querem receber bênçãos, proteção. Eu falei isso aqui outro dia, você vê a pessoa está tendo louvor lá na igreja, ela está chorando e tal, aí você vai ver ela está desempregada, o filho está doente. Então o louvor e a adoração
que devem ter Deus como centro, não tem. Ela se põe no centro da adoração. Deus está do lado de fora, tendo que abençoá-la. Aí sim, a adoração serviu de alguma coisa. Se Deus falasse para ela, ó, você vai me adorar, eu vou receber a adoração, mas eu não vou conceder aquilo que você está pedindo. Ah, não, aí não, né? Vou ficar, para que eu vou então? Né? Entendeu? E não é só evangélico, não tem qualquer religião, né? Os outros, vou receber um passe, estou precisando, as coisas não estão dando certo, eu estou sentindo uma energia negativa, só para vai receber. Quantas vezes eu ouvi isso? Eu não estou inventando, gente. Por favor, não me critique, porque eu não estou inventando. Quantas vezes eu ouvi pessoas falarem assim, eu estou precisando ir na igreja, viu? As coisas não estão bem, em casa, não sei o quê. Né? A pessoa não sente a necessidade da comunhão com Deus. Entendeu? Se você não sente a necessidade de estudar a palavra para ter comunhão, não é para ganhar conhecimento. Eu vejo vários pregadores que eles querem apenas passar conhecimento para as pessoas, e não é nada prático, só teórico. As pessoas voltam para casa o mesmo monstro de quando entraram ali, né? Não tem solução para a salvação das pessoas, é só informação. Isso tudo cansa. Eu fico cansado de ver essa situação. Então, nós precisamos de ter comunhão com Deus simplesmente porque nós queremos falar com Ele, estar na presença dEle. Senhor, eu estou aqui, não estou precisando de nada. E se você estiver precisando, é lógico que você pode pedir. Não é isso que eu estou falando. O próprio Jesus falou assim, peça e recebereis. Ele mesmo ensinou. Mas se a sua comunhão só for isso, peça e recebe, eu vou só pedir, receber, eu só quero isso, né? Ou então eu peco e Deus perdoa. Meu papel é pecar e o papel de Deus é perdoar. Então, eu peco, Ele perdoa, Você queria um amigo assim na sua vida? Falando na gíria todo dia, pisando na bola com você. É sua amiga. Então é assim, eu piso na bola com meu amigo e ele me perdoa. Eu piso na bola com meu amigo e ele tem que me perdoar, porque ele é meu amigo. Então, eu repito, volto lá no começo. Essa história de ciência 1, Deus 0, essa pessoa foi muito infeliz nessa conclusão. E todas as outras que eu vi falando mal de Deus, ou até mesmo das igrejas, porque não estavam fazendo curas, né? Deus não está a serviço do homem, que isso fique bem claro. Deus não tem obrigação nenhuma de nos abençoar. Nenhuma. Se Ele faz é por causa da misericórdia e por causa do amor dEle. Se você fizer 10 orações e só uma for respondida, você já deve ser grato, porque você não merecia nem essa uma. Você merecia e eu mereço fazer 10 pedidos e nenhum ser atendido. Pelo nosso merecimento, 0. Porque Deus quer, porque Deus é generoso, porque Deus é amor, aí sim é outra história. Mas eu volto ao ponto principal e eu encerro o vídeo aqui. Se você não tem prazer em estudar a palavra de Deus para servir como a presença dele ali, como se estivesse ouvindo o próprio Deus, se você não tem prazer em orar, para conversar com Deus, para ter uma comunhão com Deus, então tem algo muito errado com o seu cristianismo. Por favor, deixe o seu like no nosso vídeo, compartilhe o máximo que você puder. Estamos precisando crescer o canal, vocês têm ajudado bastante a gente e nós pedimos que vocês possam nos ajudar cada vez mais. E o principal, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Nós agradecemos a sua atenção em nome de Jesus. Amém.